Visitamos esta semana Viana do Alentejo. É vila e sede de concelho do distrito de Évora. Fica apenas a 27 km a sul de Évora. O seu município ficou estabelecido com o foral de Dom Dinis em 1351, embora a povoação já existisse há muito tempo, provavelmente ocupada desde o século IV a.C. pelos galo-celtas, que lhe chamavam de Vienne. A muralha definida e encomendada por Dom Dinis teria o tamanho da atual povoação, cerca de 880 metros de extensão. No entanto, dessa muralha não existem vestígios. O que existe é um pequeno e algo insólito castelo construído no reinado de Dom João II, 1481-95, composto de 5 panos de muralhas, rematadas nas esquinas por torreões cilíndricos, cobertos por corocéus cônicos. Segue a estética despojada e sóbria do século XV, de paredes lisas e volumes bem definidos. Dentro deste castelo, uma igreja do início do século XVI, de grandes dimensões, ocupa quase um quarto da sua área, e a sua cobertura é vista desde a rua. Não se trata de um castelo tradicional de fronteira, mas sim um castelo como residência do alcaide, muito semelhante ao da vizinha vila de Alvito. Esta residência do alcaide já existia quando Dom Afonso V, em 1478, faz o pedido para se construir uma fortificação para a defesa dessa alcaidaria. Esta fortificação que hoje vemos foi levantada anos mais tarde, quando Dom João II escolheu Évora para reunir as cortes em 1481 e utilizou este castelo como residência temporária. Entramos pela porta norte num espaço coberto por uma abóbada gótica que nos chama a atenção pela relação entre o vão vencido e a sua altura algo rebaixada, e a diferença entre o portal esquerdo gótico e o direito manuelino. Este portal manuelino é o pórtico da Igreja da Misericórdia. Ela foi fundada em 1516. A nave única foi revestida de azulejos de padronagem policromada do século XVII. Na Capela-Mor, o destaque para o retábulo de talha dourada, estilo nacional, do primeiro ciclo do Barroco, e para a abóbada polinervada. No terreiro da igreja encontra-se este cruzeiro manuelino em mármore com dupla representação da Virgem Maria com o Menino Jesus e Cristo na cruz. Ao lado e dentro do mesmo recinto temos a igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, um dos melhores exemplares da arquitetura manuelina religiosa no Alentejo. Ela foi levantada no início do século XVI e tem um magnífico portal em mármore, de estilo manuelino, de aspecto um pouco rústico no tratamento do pormenor, mas notável pela composição.
em que abundam alusões à atividade pastoril, lobos, carneiros, tosquias, etc. Ela tem 3 naves, com a nave central mais elevada e utiliza arcobotantes de apoio lateral às abóbadas centrais. Esta igreja está atribuída ao arquiteto Diogo da Arruda, um dos grandes nomes associados à remodelação manuelina do Convento de Cristo de Tomar. O retábulo da Capela Mor é do primeiro ciclo do Barroco, o estilo nacional, mas este retábulo da capela lateral do lado do Evangelho é Renascimento e deve ser da mesma época em que ficou construída a igreja. Viana do Alentejo tem mais para se ver. Para almoçar, recomendo a Taberna da Maria, onde os pratos de cozinha tradicional alentejana são abundantes e extremamente saborosos. Fica apenas a 100 metros do castelo. Na saída de Viana do Alentejo para Portel, a pouco mais de 2 km, fica o imponente Santuário de Nossa Senhora dos Aires. O santuário, em estilo barroco, foi construído na segunda metade do século XVIII, segundo o projeto do padre João Batista. Este santuário veio substituir uma anterior ermida do século XVI. Nele venera-se a imagem em pedra de Ansã da antiga padroeira, Nossa Senhora da Piedade. Dois dos eventos mais emblemáticos de Viana do Alentejo estão relacionados com este local.
a Feira Franca de Nossa Senhora dos Aires, que desde 1751 decorre no quarto fim de semana de setembro, e a Romaria a Cavalo, que percorre os 120 km da antiga Canada Real entre a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita do Ribatejo, e este santuário, que costuma realizar-se no quarto fim de semana de abril. Perto deste santuário fica esta pequena ermida de estilo barroco, de planta centralizada quadrada, coberta com cúpula hemisférica. Esta ermida recebeu a imagem do século XV de Nossa Senhora da Piedade durante a construção do santuário. Portanto, ela é anterior ao santuário, provavelmente a primeira metade do século XVIII. No interior ainda se vêem vestígios de pinturas murais. A capela é monumento nacional, mas encontra-se em terreno particular e, como se vê, está num lamentável estado de degradação.